Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando o nosso culto, um culto da família, e eu quero ler lá no Salmo 128, a palavra de Deus que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Esse é um salmo que fala dessa realidade da família, do homem que tem a sua esposa, que é comparada aqui no texto com uma videira, e os filhos que são comparados com a oliveira. A oliveira e a figueira, em alguns momentos na Escritura, são símbolos da nação de Israel, são figuras importantes na Escritura, são árvores preciosas e importantes e que recebem um destaque nas Sagradas Escrituras. E são essas imagens que o salmista utiliza para se referir à sua família. Ou seja, como é importante, na visão do salmista, aqueles e aquelas que integram a nossa família. Tanto a esposa, como também os filhos. Por isso eu convido você a termos uma palavra de oração nesse nosso início. Agradecemos a Deus pela nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Todos nós, quando olhamos para dentro da nossa família, para os integrantes da nossa família, com certeza, na nossa imperfeição, nós também enxergamos imperfeições, nós também queríamos corrigir alguém ou mudar alguém, mas a grande bênção é quando nós olhamos para as pessoas imperfeitas, a nossa semelhança, que integram a nossa família, e nós damos graças a Deus por cada vida que integra a nossa casa. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, Sim, te bendizer, Senhor, nessa hora, pela vida de cada família, Senhor. De cada família que faz parte da nossa família da fé, de cada família, Senhor, que tem vivido esse tempo de coronavírus, que tem sofrido luto, família, Senhor, que por conta do desemprego de seus integrantes tem passado dificuldades. Ó Deus, tudo isso pode acontecer no seio de uma família, mas nós queremos te agradecer, porque também na família é onde nós encontramos aconchego, é onde nós encontramos abraço, é onde nós encontramos a mão amiga, onde nós encontramos o socorro, onde nós encontramos o amor gratuito. Nós queremos te louvar, Senhor, porque se nós temos dificuldade, ó Deus, nos relacionar com as pessoas da nossa família, porque elas nos conhecem bem, porque o relacionamento não é superficial, é íntimo, é profundo. Oh Deus, também é verdade que muitas são as bênçãos derramadas no seio da nossa casa e da nossa família, nesse ambiente onde nós somos nós mesmos, onde a tua mão está sobre nós, onde o Senhor nos ministra e nos abençoa. Nós queremos te louvar, Senhor, pela nossa família e por cada família, Senhor, que nesse tempo, ó Deus, tem vivido tanto momentos de choro, como também de alegria e, acima de tudo, recebido o teu cuidado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, Ele que é o Senhor das famílias. Eu convido você a louvar conosco. Salvador.
as tuas promessas. Nós queremos te agradecer, Senhor. Tu és, Pai amado, a nossa luz, Pai. Tu és a nossa salvação, Deus. Sem ti, Senhor, nada nós somos. Nesta hora nós queremos nos render diante de ti. Tu és a minha luz, a minha salvação. Seguro
momento tão precioso em nossas vidas, Senhor. Nós amamos, Pai, estar na Tua presença para Te adorar, Te exaltar, Pai. Te render, Pai, toda adoração, todo louvor, porque o Senhor é digno. Oh Deus, Tu é digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, ó Deus. Venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda um ato de louvor, né, a Deus, eu quero louvar a Deus por você que tem, mesmo em tempos de dificuldade, de privações, tem compartilhado um pouco daquilo que Deus tem te dado. Você que ao longo da sua caminhada se mantém fiel, você que quer crescer em generosidade, que com isso nos abençoa os irmãos, eu quero louvar e agradecer, né, a Deus pela sua vida. Por você que desde o início entendeu a importância desse ato de dar, de abençoar com orações, com tempo, mas também com contribuições financeiras. Louvar a Deus pela tua vida, você que está aprendendo isso, e por você que, em ouvindo essa mensagem, vai aprender isso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E dizer que você que anseia, que quer continuar abençoando e contribuindo, depois os dados da igreja serão disponibilizados na página do Facebook da igreja. Eu quero ler uma porção da escritura que está lá em Efésios, capítulo 2, e que serve de base para nós nesse nosso culto, onde a gente fala um pouco da família. Como é mês de maio, Efésios 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quero convidar você para uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra em Efésios, te louvamos por esse tempo que pensamos e celebramos a graça da família, a dádiva da família,
o ambiente que Tu nos proporciona, Senhor, de comunhão, de bênção na família, um espaço de crescimento no seio da família, onde nós aprendemos tanto, onde nós somos confrontados, onde nós convivemos com os nossos erros, com o erro do outro e aprendemos muito da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Derrama sobre nós revelação através da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava me lembrando de uma ocasião em que eu visitei uma pessoa e nessa primeira visita a pessoa compartilhou uma experiência que viveu com um ente querido. Que por conta dessa experiência tão negativa, esse ente querido deixou de ser tão querido assim. Eles não se falavam mais, não se comunicavam mais. O que havia ficado entre eles era um muro de separação. O que havia ficado entre eles eram mágoas, eram feridas que ainda não foram tratadas, não haviam sido tratadas ou curadas. Mas o tempo passou, né? O tempo passou. E um belo dia, no término de um culto na igreja onde eu pastoreava, essa pessoa me abordou no final do culto e me disse assim: pastor, você não sabe quem veio passar o fim de semana conosco. Eu não fazia a mínima ideia de quem seria essa pessoa que veio passar o fim de semana com um membro da igreja que eu pastoreava. E ao citar o nome da pessoa, esse membro da igreja me fez lembrar que se tratava daquela pessoa, que havia entre eles um muro de separação, mas que agora esse muro foi derrubado. Que agora não só eles se falavam de novo, mas agora aquela pessoa que era não benquista, agora veio passar o fim de semana com ele. Que agora eles voltaram a ser entes queridos. Eu estou contando isso porque esse é o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que nós lemos diz que descreve a igreja como edifício, mas também descreve a igreja como família de Deus. E quando Jesus veio, através da sua morte na cruz, dos seus ensinos, da sua vida, uma das coisas que Jesus, ou a principal coisa que Jesus quis fazer na vida dos seres humanos é torná-los família de Deus. Família de Deus. Derrubar os muros que separavam as pessoas umas das outras. Então, o testemunho do que Deus faz na vida da pessoa não tem a ver com uma melhoria financeira ou com cargos que a pessoa consegue na profissão que ela exerce. Não tem a ver necessariamente com essas coisas, mas o que Jesus faz necessariamente nos torna família de Deus. Derruba os muros que existem entre nós e as pessoas. Agora, quando nós olhamos para esse texto, existem alguns elementos que estão presentes nessa família de Deus e que devem estar presentes também na nossa família de sangue, na nossa família de fé. E que, segundo Paulo aqui em Efésios, são elementos que caracterizam a família de Deus. Que elementos são esses? A primeira expressão que eu quero destacar está no verso 12, quando ele fala do que Cristo fez. No verso 13, ele diz: mas agora em Cristo, vocês, se referindo aos gentios que estavam longe, que estavam distantes, que nunca ouviram das Sagradas Escrituras, de Abraão, de Isaac, de nada, que nunca ouviram nada, que nunca se interessaram por nada, estavam distantes, sem Deus no mundo, agora vocês foram aproximados do Israel de Deus, do povo eleito. Vocês estavam longe,
agora foram aproximados. Então essa expressão aproximados se refere à família de Deus, porque a família de Deus viveu, os integrantes dessa família viveram essa experiência de serem aproximados. De antes viverem longe, mas agora foram aproximados. E essa expressão aproximados me faz lembrar da parábola do bom samaritano, quando aquele homem caído pelo caminho, semi-morto, passam por ele um levita e um sacerdote, e eles passam de largo, eles passam distante, eles passam longe, mas o bom samaritano passa perto, se aproxima, vê, e aí a Bíblia diz que ele se compadece, diz que ele cuida dos ferimentos daquele homem caído no caminho, à beira do caminho. Diz que o bom samaritano trata aquele homem, leva-o para uma hospedaria. E essa é a experiência de ser família, independente de ser família de sangue ou do que se trata. Mas quando a gente fala de ser família de Deus, essa marca da aproximação, e aí existe um mandamento que diz, ama o teu próximo. E Jesus nessa parábola em Lucas 10 vai dizer que não é questão só de amar o próximo, mas é de nos aproximar, porque a família de Deus foi aquela que sofreu em si a aproximação de Deus, um Deus que se fez perto, que se fez próximo. Aliás, esse Deus é chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Esse Deus, segundo Jesus, ao se referir ao Espírito Santo, diz que é o Paráclito, é aquele que se põe do nosso lado. Ou seja, são várias as figuras de aproximação, de proximidade, que se referem a Deus na relação conosco. E que marca a nossa vida como filhos de Deus. E que marca também o nosso jeito de ser família. Ou seja, que jeito é esse? Esse jeito tem a ver com aproximar-se. O bom samaritano mostra para nós como é que vive a família de Deus. A família de Deus sofreu a aproximação de Deus. Viu que Deus não é um Deus distante, é um Deus próximo. E foram tão afetados por isso, que agora, quando eles caminham por aí, veem pessoas caídas à beira do caminho, elas também se aproximam. Porque quem sofreu o impacto do amor de Deus quer imitar a Deus. E nessa imitação também se aproxima das pessoas que estão caídas à beira do caminho. E se aproxima para quê? Porque muita gente se aproxima de outras pessoas para saber da vida da pessoa, para colher alguma informação, para obter algum benefício. Mas a família de Deus se aproxima para ver, e na medida que vê, se compadece, sente a dor do outro. Na medida que sente a dor do outro e vê o outro ferido, cuida das suas feridas, trata as suas feridas, ou seja, vai ver, se aproxima para oferecer cuidado. Essa é uma marca da família de Deus. E é justamente essa dinâmica que deve acontecer dentro da nossa família de fé e da nossa família de sangue. Independente se no seu julgamento o outro não é merecedor da sua ajuda, ou do seu socorro, ou do seu cuidado, ou do seu tratamento. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Deus é bom até com os maus e ingratos. Então, quando nós estamos dispostos a viver essa dimensão da família de Deus, nós nos dispomos a abençoar até maus e ingratos, até pessoas que no nosso julgamento não merecem. Até porque a gente entende que também alguém pode olhar para nós e dizer também que nós não merecemos ajuda ou socorro de Deus. Então, a primeira marca dessa família de Deus é se aproximar. Talvez essa palavra aproximar para você é fora de contexto, porque no tempo que nós vivemos não tem muita possibilidade da gente se aproximar, pelo menos fisicamente, das pessoas. Por isso que eu quero desafiar você,
Você que manda mensagem pelo WhatsApp para as pessoas, continue mandando. Mas na medida do possível, substitua essas mensagens digitadas por chamadas de vídeo. Por quê? Porque na chamada de vídeo, nós temos a experiência do face a face. Quando eu digito uma mensagem e a pessoa responde de lá, eu posso visualizar e não responder. Eu não tenho obrigação de responder, eu posso deixar para uma outra hora, eu tenho como eu fugir, tem como eu escapar, tem como eu me esquivar. Mas quando eu faço uma chamada de vídeo, no mínimo é falta de educação. Eu sair do vídeo e deixar o outro falando sozinho. Essa experiência do face a face é onde eu posso ver a face do irmão me acolhendo com sinceridade. Onde eu posso ouvir o tom de voz do meu irmão expressando preocupação genuína e verdadeira comigo. E eu também, por minha vez, posso expressar esse mesmo acolhimento, esse mesmo amor para com ele. Então, na medida do possível, substitua as mensagens digitadas por chamada de voz. As pessoas precisam ver rostos que se preocupam, ouvir vozes com um tom de preocupação genuína e verdadeira. As palavras digitadas são importantes, mas nesse momento, talvez elas são frias demais para dar conta de consolar o coração das pessoas. Então eu quero desafiar você. Bom, segundo elemento que constitui a família de Deus, de acordo com Paulo aqui em Efésios 2, é a palavra paz. No verso 14, diz, porque ele, Cristo, é a nossa paz. Diz no verso 17 que Jesus veio e evangelizou paz aos que estavam longe, paz aos que estavam perto. Ou seja, por meio da cruz, Jesus trouxe paz. No mundo antigo havia muitas guerras. As pessoas brigavam por conta de um poço d'água, um pedaço de terra. O tempo passou e as coisas também não mudaram muito. Talvez os motivos das guerras mudaram. Mas as guerras continuam acontecendo. Talvez diferente do mundo antigo, mas elas continuam acontecendo. Agora, a ideia de que Jesus trouxe paz, formou uma família, e essa família de Deus é um povo marcado pela paz, significa que é um pessoal que não vê o outro como seu inimigo. Que não vê o outro como seu inimigo. Que não transforma o irmão no seu rival, que não transforma o irmão em uma ameaça. E aí eu me lembrei do relato bíblico da história de José, que você deve se lembrar. José foi abençoado por seu pai com uma túnica, começou a ter sonhos e compartilha esses sonhos com seus irmãos, e diz o relato bíblico que os irmãos começaram a ter inveja. Outra tradução diz ciúmes. E eles passaram a odiar José. E o ódio foi tanto que eles jogaram José numa cisterna. E o ódio se intensificou para eles irem mais longe. Eles venderam José para mercadores que iam para o Egito. José se tornou então, por conta disso, escravo lá no Egito. E o ódio dos seus irmãos foi tanto que eles, em fazendo tudo isso, disseram para o seu pai que José havia morrido. Trouxeram essa notícia mentirosa e que faria ou promoveria um grande impacto na vida de Jacó. Isso tudo por conta de ciúmes, de inveja. Tudo isso porque a paz acabou no seio da família de José. Tudo isso porque os irmãos de José começaram a olhar para ele e vê-lo como um rival. Veja se isso não aconteceu também com Saul. Quando um belo dia Davi vem voltando, Davi ainda jovem, vem voltando daquelas batalhas, bem sucedido, e aí Saul junto ouve algumas mulheres cantarem que Saul venceu milhares, mas que Davi venceu 10 milhares. E logo em seguida Saul diz assim, o que lhe resta então senão o reino? A partir daí, Saul começa a se sentir ameaçado por Davi, começa a tentar matar Davi.
A partir daí, Davi vai ter a sua vida virada de ponta cabeça, vai ter que sair como um fugitivo, vai ter que se esconder em caverna, viver no deserto, porque agora ele é caçado como um cão. Davi que antes foi ungido como rei, Davi que tocava flauta para acalmar Saul, Davi que venceu Golias, agora é vítima da inveja de Saul, porque num determinado momento Saul olhou para Davi e quem sabe pensou, esse homem é uma ameaça para mim. Eu não posso tê-lo como um irmão, ele é meu rival, ele é meu opositor. Existem momentos na nossa vida em que nós abalamos as estruturas da nossa família de fé, da nossa família de sangue. E que momentos são esses quando a gente olha para algum integrante e a gente começa a agir como se ela fosse o nosso rival, o nosso oponente, o nosso inimigo, como se ele ou ela fosse uma ameaça para nós. E a família é um ambiente de paz. É um ambiente de reconciliação, é um ambiente onde os irmãos e irmãs estão reunidos. Não existem inimigos ali. Não existem, talvez não exista a afinidade com todos. Talvez não exista relacionamento de igual profundidade com todos. Mas quando nós olhamos para o outro e achamos que ele é rival, que ele é ameaça, que ele é um oponente, ele é nosso inimigo, aí nós estamos contribuindo para ruir, para destruir a nossa família, seja de fé, seja família de sangue. Por isso que nessa hora eu quero lembrar você a partir de Efésios que a família que Jesus veio edificar, a família de Deus que Jesus veio edificar é uma família marcada pela paz. É pela paz. O outro é meu amigo, o outro é meu irmão, o outro é um que soma comigo, o outro é aquele por quem, no mínimo, eu devorar. No mínimo, eu devorar. Então, a família de Deus é marcada pela aproximação e pela paz. Mas também a família de Deus é marcada pela unidade. Veja que o apóstolo Paulo diz que Jesus aboliu a lei na sua carne e que Jesus, o final do verso 15, quis criar nele, Jesus, um novo homem, fazendo a paz. Jesus veio para criar um novo homem. Isso aí é extraordinário. Um novo homem. Ele diz assim, existiam gentios e existiam judeus. E Jesus veio para criar um novo homem. Nesse tempo de tanta rivalidade que a gente, por exemplo, no campo da política, né, uns de esquerda, outros de direita, Jesus veio para criar um novo homem. Que não é nem de esquerda e nem de direita. Um novo homem. Nesse tempo de tantas divisões, de pessoas que se colocam... Quando há um conflito no seio de uma família, um grupo se coloca a favor do fulano A, outro a favor do fulano B. Aí vem Jesus e diz, eu não vim para fazer grupo A, grupo B. Eu vim para fazer um povo só. Uma humanidade só. Com todas as diferenças, mas uma humanidade. Uma nova humanidade. Um novo homem. Um novo homem. Agora, é interessante porque fazer um só de gentios, que é a imagem que Paulo usa, e de judeus, é algo extraordinário, porque esses dois povos não se dão. O judeu agradecia a Deus todo dia por não ter nascido gentio. Um dos motivos de gratidão do judeu é isso, é não ter nascido gentio, né? Alguns rabinos orientavam que o judeu não deveria ajudar uma mulher gentia, ainda que ela estivesse dando à luz a um filho, em trabalho de parto, que ela se virasse sozinha. Havia muito desprezo da parte do judeu para com o gentio. Quando um gentio se convertia, havia vários átrios dentro do templo de Jerusalém, e o átrio onde um gentio que se tornou prosélito,
que se tornou um judeu, né, da religião judaica, o átrio, o espaço onde ele estava, ali havia uma parede que separava um outro espaço onde ele não poderia acessar. E foi descoberto que um dos dizeres que estava nesse espaço era mais ou menos assim: não ultrapasse essa parede, não vá para o outro átrio, porque se você for pego nesse outro espaço, que não é para o gentio estar, você está assinando, você é responsável por sua sentença de morte. Isso é tão forte que o apóstolo Paulo, lá em Atos 21, depois dele se converter, ele vai no templo em Jerusalém, ele é acusado de ter introduzido no templo um homem grego. E a coisa é tão séria que o povo agride o apóstolo Paulo, né? E aí as autoridades que vão salvá-lo de ser linchado em público. E depois um grupo vai se reunir e eles vão iniciar um jejum que, segundo eles, só vai encerrar quando o apóstolo Paulo fosse morto. Porque ele introduziu no templo um homem gentio. E segundo a lei, isso era um pecado digno de sentença de morte. Então veja, esse muro de separação, onde ficava aqui o gentio e ficava lá o judeu, Jesus veio e quebrou todas essas coisas. E onde havia dois espaços, onde havia dois povos, aqui o judeu e lá o gentio, Jesus quebrou essa parede e diz: agora é um povo só. Agora não existe sentença de morte para ninguém, porque eu trouxe a sentença de morte para mim. Agora não existe eles lá e você aqui. Agora existe o nós. Agora não existe mais aqueles outros e aqueles aqui, ou esses aqui. O que existe agora é o nós. Nós somos uma só família. Nós somos um só povo. É isso que Jesus veio promover. E como é que a gente entende melhor a vivência do ser um, da unidade em família? Família de Deus, família de sangue. Como é que a gente sabe que o impacto da presença de Jesus está sobre nós e que nós estamos vivendo em unidade? Que nós não estamos apenas nos ajuntando de vez em quando, nos falando de vez em quando. Bom, a maior expressão, o maior sinal de que uma família vive unidade, de que uma família é família de Deus mesmo, é quando nós aprendemos a chorar com o irmão que chora e quando nós nos alegramos com o irmão que se alegra. Quando o choro do outro, quando a dor do outro dói na gente e quando a alegria do outro alegra a gente. Ainda que não tenha ocorrido na minha vida particular grandes razões para eu saltar de alegria, mas eu começo a saltar de alegria porque o meu irmão está saltando de alegria, o meu irmão está vivendo alguma coisa que o alegra, que traz para ele regozijo, ou em outra experiência, não aconteceu nada de tão ruim assim comigo, mas aconteceu com o meu irmão. Ele está desempregado, ele perdeu um ente querido que foi infectado e sofreu uma fatalidade. A dor dele é a minha dor. Como é que eu sei que eu estou vivendo em unidade? Como é que a Bíblia traduz em outras palavras a vida em unidade, que é a vida em família, que é ser família de Deus? Como é que eu traduzo? É quando eu choro com os que choram e eu me alegro com os que se alegram. Algumas pessoas até têm facilidade de chorar com os que choram, porque veem na dor do outro, veem na desgraça do outro a sua própria desgraça, veem no sofrimento do outro o seu próprio sofrimento. Agora, em alguns momentos é extremamente difícil se alegrar com os que se alegram, porque talvez o outro está celebrando a promoção que recebeu e que no teu julgamento você tinha que receber. Você tinha que estar no lugar que ele foi parar.
Você tinha que ter recebido esse benefício que o outro recebeu. E aí ele vem alegre contar para você. E aí você é desafiado a se alegrar com os que se alegram. Em alguns momentos é muito mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. A prova disso é que alguns velórios unem pessoas que não se falavam mais. Porque alguém diz, eu vou esquecer a nossa diferença, eu vou esquecer tudo que aconteceu entre nós, e agora nesse momento de perda, eu vou lá no velório de tal pessoa, ou no velório do pai daquela pessoa, ou do esposo daquela pessoa. Então, talvez a tragédia, o choro nos aproxima, mas quando se trata de se alegrar com os que se alegram, aí nós temos dificuldade. Mas a boa notícia é que Jesus veio aqui para nos fazer família de Deus, para nos ensinar, não só chorar com os que choram, mas também nos alegrar com os que se alegram. E eu quero convidar você, nesse instante, para uma palavra de oração. Como anda a sua família? Como anda a sua família? Você entendeu que Deus quer fazer de você, quer fazer de mim, família de Deus? Você tem entendido o que é ser família de Deus nesse tempo de Covid-19? O que é ser família de Deus? É se distanciar ou se aproximar? Mesmo que você não possa se aproximar fisicamente. O que é ser família? O que é ser igreja, família de Deus nesse tempo? É orar para que Deus cuide de nós e só? Ou é a gente dizer, Deus, que jeito, de que modo nós podemos nos aproximar? Quem são os homens caídos pelo caminho para que nós nos aproximemos e ofereçamos socorro, ajuda e tratemos dessas pessoas, em nome de Jesus? Como é que nós podemos ser família de Deus nesse tempo? É olhando para o outro como rival e dizendo, bom, eu não vou me somar jamais com essa pessoa. Ainda que o que ela esteja fazendo é bom. Ainda que o que ela esteja fazendo é para quem precisa. Ainda que ela esteja estendendo a mão e socorrendo quem precisa, mas eu não vou me somar com ela. Será que isso é ser família de Deus? Ou eu me lembrar que Deus está me levantando como sua família para ser um, com o outro, para ser um com ele, com ela, para ser socorro de Deus na vida daquele que está caído, ou prostrado. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer nessa hora, queremos te louvar, porque, Senhor, se tem algo que o Senhor fez por meio de Jesus, é tornar, ó Deus, pessoas que, aos olhos humanos, jamais poderiam se constituir uma família, e o Senhor os fez família de Deus. Como quando Jesus caminhava com seus discípulos e tinha Simão Zelote e tinha Mateus, cobrador de impostos. E o Senhor conseguiu reuni-los no mesmo grupo. Homens que dificilmente se dariam bem juntos, mas o Senhor conseguiu reuni-los juntos. Nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor se aproximou de nós e nos ensina também a nos aproximar das pessoas. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito sopre sobre a vida de cada família, sobre a vida, Deus, de cada homem e mulher, cada filho, cada pai. Que o Senhor renove o coração das famílias, especialmente as famílias, Senhor, que estão sofrendo nesse tempo, que estão, Deus, com medo, que estão se sentindo inseguras, ó Pai. Que o teu consolo, o teu conforto possa cobrir pessoas que têm os seus queridos expostos no trabalho de cuidar daqueles que estão infectados, Senhor, nos hospitais desse Brasil afora. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor os fortaleça. Pessoas que estão, ó Deus, questionando como é que elas vão se manter, como é que elas vão pagar as contas, como é que elas vão se refazer financeiramente, profissionalmente. Senhor, que tu sejas com elas,
que o Senhor dê luz, que o Senhor dê força para recomeçar, Senhor, para se reconstruir, para se reinventar no Teu nome, Jesus. E que, acima de tudo, eles e elas sejam família de Deus. Ó Pai, experimentem a graça de serem verdadeiras famílias de sangue, vivendo em unidade, em paz, em aproximação, Deus. Faz isso e glorifica o Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça, né, te renove, né, nesse tempo. Eu quero lembrar você que nessa semana, como mês de maio, de segunda a quinta, nós teremos nossas devocionais, mas para a família. Então, prepare desde já a sua família para, da segunda até a quinta, reunir a sua família juntos, para orarem juntos, ouvirem a palavra juntos, compartilharem juntos. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ministre graça e paz sobre você e sobre a sua casa. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre você e sobre nós. Que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor nos sustente nesse tempo. Nos dê força para prosseguir. Que nós sejamos família de Deus. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe.